Vai. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um Filosofia do Boteco. Nosso amigo Rodrigo Pinto, como convidado. A gente vai falar sobre o Maquiavel, que é a dissertação dele. Rodrigo Pinto é formado em Filosofia pela URGS e está fazendo engenharia na URGS agora e tocando mestrado, né? Esse cara é fera. A gente vai conversar sobre Maquiavel, vai tentar trazer da filosofia de Maquiavel algumas coisas para a atualidade que está acontecendo hoje. E é basicamente isso aí. Espero que seja um programa legal. E é isso aí. Bom, então... Eu queria começar com uma frase latina. Queria começar com uma frase latina, né? Maquiavel é um grande admirador dos romanos, né? Eu vou começar com uma frase latina do historiador romano Salustio. Ele disse no seu livro... Mais alto. Ele disse no seu livro A Guerra de Catilina: Homines homines, todos os homens, qui se studem praestare ceteris animalibus, que se esforçam por ultrapassar os demais animais, summa opere int decet, com todas as forças convém que se esforcem, ne vitam silentio transient veluti pecora, para que não passem a vida em silêncio como animais de rebanho, quae natura prona atque ventri obedientia fixit, que a natureza, inclinados e obedientes ao ventre, formou. Ou seja, o ser humano é aquele animal, não negamos que o ser humano é um animal, Que tem essa posição animal. mas o ser humano é aquele animal que ultrapassa os demais animais. A partir disso, Maquiavel escreve sobre política. Tu quer falar um pouco da biografia antes de falar da filosofia dele? O Maquiavel foi Ele era florentino, né? Ele era um florentino. Então, Voltaire falou que se um extraterrestre chegasse no planeta Terra e resolvesse estudar história, quais seriam as épocas que ele estudaria? Nosso filósofo Voltaire falou, ele estudaria o século de Péricles, ou seja, o auge da civilização grega. Onde floresceram Platão, Aristóteles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Exato. O século de Augusto, onde floresceu a civilização romana. E o Renascimento italiano. E eu acho que Falou isso? Voltaire falou isso. Então, Maquiavel foi um proeminente intelectual no seu tempo. E esse tempo é um dos grandes tempos. Situa, por favor, o tempo histórico do Maquiavel. Maquiavel nasceu no final de 1400 e faleceu no final de 1500. Foi longevo até, né? Ele viveu, não foi muito. Ele viveu aproximadamente até 1560. Não foi tão longe. Então, num território imenso como a Itália, deveria surgir um tirano máximo que militarmente, economicamente, sobrepusesse a todos os demais e concentrasse todo o poder em suas mãos para a felicidade da maioria. Por quê? Porque o poder fragmentado, ele é mais doloroso ao povo do que o poder concentrado. Como a gente está falando de um período do final do século XV, início do século XVI, o Renascimento, a Itália ainda não era um Estado. Ainda não era um Estado unificado. Ao contrário de Portugal, que é o Estado mais antigo da Europa. Espanha já era Estado. E a Itália era dividida em vários feudos. Não tinha um exército nacional. A Itália não tinha um exército nacional, Maquiavel queria a unificação da Itália. Continua daí. Então, se surgisse um tirano na Itália que sobrepusesse a todos os demais, ele traria, através de suas medidas arbitrárias, que seriam realmente de muita... Enfim, ele diz, os fins justificam os meios. Através de suas medidas violentas,
ele concentraria o poder, isso teria felicidade para o povo italiano. Mas por que o poder concentrado tem como efeito uma felicidade melhor do povo do que Deixa eu o responder isso aí. Isso é uma boa pergunta. Deixa eu só responder, tá? Depois tu Isso é uma complementa. ótima, isso é uma Olha excelente. aqui, ó, como eu falei, a Itália não era um Estado unificado, tá? E ela era frágil naquela ocasião. Ela era frágil, tá? Aos Certo, ataques externos. E muitas cidades italianas eram saqueadas, né? Pelos bárbaros que ainda tinham no norte da Europa. Franceses, alemães. E pelos outros estados. Franceses, alemães. Isso, continua. É semelhante à situação de Hegel com a Alemanha na época, né? É semelhante. Sim. E para nós, na teoria do príncipe, a parte mais importante não estaria concentrada em como manter o poder. Exatamente. Como concentrar o poder? Isso parece ser mais fácil. Como... Né? Então, não que o estado ideal de Maquiavel fosse o estado principesco, o estado monárquico. Ele não diz isso. Jamais ele diz isso. Inclusive ele diz que o estado ideal é uma república democrática. Ele elogia a Suíça daquela época por ser um estado onde não existiam nobres no sentido italiano do termo, ou seja, não existiam pessoas que tinham exércitos particulares, propriedades particulares, né? Não, propriedades, exércitos que, através daquelas propriedades, daquele contingente armado que cada pequeno aristocrata tinha, ele podia atacar outros feudos, né? O poder fragmentado. O que acontecia na Suíça? Cada cidade, nas cidades havia um governo democrático, uma assembleia, né? Era mais forte o poder do povo, né? Era um pouco mais parecido com a democracia grega? Exatamente, o interesse popular, o interesse de Péricles, dizia, né? Então, ele inclusive fala assim, como que os suíços conseguiram que jamais tivesse um senhor feudal no seu território? Isso Maquiavel fala. Isso é muito importante, Maquiavel. Né? Ele diz, o que os suíços fizeram para que jamais tivesse um senhor feudal? Ora, cada vez que algum senhor feudal tentava se elevar no seu território, tentava ter demasiadas terras e contingentes armados, o povo suíço ia e matava, trucidava esse senhor feudal. Matava. Se alguém tentasse ser senhor feudal, o povo suíço ia lá e matava. O termo tirania, acho que surgiu na Grécia, e o tirano, o que muita gente não sabe, o tirano originalmente, ele era eleito. Numa situação de emergência, como é o que a gente está vivendo agora, essa crise da moralidade no Senado e na Câmara dos Deputados, mas no Senado agora que está em evidência, seria uma situação de emergência, o povo elegia um tirano. O tirano ele tinha plenos poderes, mas ele tinha um tempo limitado. Ele era eleito por determinado tempo. Né? Continua. Salve, Frota! Bem poderia acontecer. Não fala português. Não foi Henrique. Eu quero ver. O Estado unificado, a Itália unificada, ela consegue distribuir melhor a riqueza e os estados mais pobres começam a distribuir melhor a riqueza, isso não é uma questão. no estado mais Mas não é a rico. questão. A questão é você ficar mais forte Mas seria um argumento isso. frente à Frente ao ameaça inimigo externo. Exatamente, o Eric pegou toda Não, isso aí, sim, mas essa é a questão. A França vinha com o seu tremendo exército, tá? Constituído a cavalaria do exército francês eram os nobres. A infantaria pesada eram os nobres. Tá? A infantaria ligeira era a imensa plebe urbana de Paris e das cidades pequenas. A França vinha com aquele tremendo exército para invadir a Itália, para saquear. Sentido? Então a atividade econômica deles era o saque. Isso aí era a pirataria terrestre. Pirataria. A França vinha também para piratear Nápoles, sul da Itália.
que era um reino. Quer dizer, a Itália toda era constituída de pequenos estados do norte. Veneza era um estado mais ou menos constituído, tinha alguns domínios. Florença é um estado mais forte, tinha alguns domínios territoriais. Chimê, podia dizer que era tipo assim, a herança dos gregos, né, cara? Que tu não tinha Grécia. Cidades-estados. Eram cidades-estados. Mais ou menos Nápoles. Descentralizado. Nápoles era um reino, era considerado um reino. E aquele reino, tá? Os espanhóis vieram, antes dos espanhóis, os normandos, que eram os vikings, tinham conquistado, tinham dominado aquela região. Então era uma monarquia. E eles tinham um comércio intenso, porque a Itália, pela posição geográfica, ela é a ligação entre o Oriente e o Ocidente.